Iniciamos agora essa transmissão online Full HD para você. Nesse momento em que o vídeo é gravado, já tem um número 3 vezes maior de questionamento em relação às pesquisas eleitorais do que a última eleição que ocorreu em 2018, a presidente. Isso significa o seguinte, que muita gente não acredita no que as pesquisas eleitorais trazem, no que elas revelam. Mas essa pergunta, essa dúvida, esse questionamento, será que é válido? Será que realmente pesquisa eleitoral não vale para nada? Na mesma matéria em que trouxe esses dados, a gente observa o seguinte, que para poder revelar os resultados de uma pesquisa eleitoral, há necessidade de que a empresa de pesquisa cumpra uma série de requisitos. Tá, mas afinal de contas, a pesquisa eleitoral é diferente da pesquisa de mercado? A pesquisa eleitoral é uma foto, é um filme? O que diabo que é isso? Para responder essa e outras perguntas, você precisa primeiro clicar no botão de curtir. Você pode compartilhar o vídeo também para aquelas pessoas que têm dúvidas sobre o que é uma pesquisa eleitoral, como é que funciona. Você pode comentar aqui embaixo, escrever o que você entendeu, o que você acha, o que você sente falta para entender mais ainda sobre o tema. Se inscrever no canal, caso não seja inscrito. E aqui embaixo, onde tem a parte da descrição do vídeo, nós temos as referências. Dentre as referências tem esse livro, A Prática da Pesquisa, que não chega a ser um livro sobre pesquisa de mercado eleitoral, mas por ser um livro de pesquisa científica ajuda a gente a entender. Tem a descrição desse livro, Small Data, do Lindstrom, que ele traz uma ideia de pesquisa diferente das que as pessoas entendem normalmente, que é a pesquisa etnográfica, uma pesquisa que você vai atrás dos dados small. A ideia de small data, em vez de ser big data, é dado pequeno, que traz consigo uma série de valores. E também aqui essa pesquisa de mercado, pesquisa de marketing do Malhotra, que ajuda também a entender como é que funciona a pesquisa eleitoral, como é que funciona a pesquisa de mercado, e um tradicionalzão, princípios de marketing do Kotler, que não deixa de trazer algumas ferramentas de pesquisa que se aplicam inclusive na pesquisa eleitoral. Bom, diante disso daí a gente precisa entender o seguinte, pesquisa eleitoral é a mesma coisa que pesquisa de marketing. É a mesma coisa que qualquer tipo de pesquisa, porque a pesquisa eleitoral é uma pesquisa para você entender como é que está o cenário de uma eleição. A pesquisa eleitoral é uma pesquisa para você entender qual é a tendência ou para onde apontam os votos, para que direção eles vão ou eles pretendem ir para se corrigir uma rota. Pesquisa de marketing é a mesma coisa. A pesquisa de marketing, ela considera, entre os fatores, itens que permitem você identificar o que melhorar num produto ou num serviço para que cada vez mais consumidores queiram comprar o produto, queiram consumir aquilo que se oferta a eles. Diante disso daí, a gente tem que entender que basicamente qualquer tipo de pesquisa vem da ideia de pesquisa científica, né? Que é o que traz esse livro aqui do Castro, que é um livro de prática de pesquisa, um livro que fala sobre pesquisa, principalmente pesquisa científica para as pessoas que vão fazer teses de doutorado, de mestrado, trabalho de conclusão de curso. Então, aqui ele traz assim essas questões básicas iniciais para quem ainda não entende muito da área, fala de metodologia científica, enfim, importância de tema, tudo isso, dados primários e secundários, né, para a pessoa começar a entender mais ainda. E após entender mais ainda sobre pesquisa, você entende que qualquer tipo de pesquisa tem 2 tipos de dados. Você tem o dado primário e o dado secundário. Qual é a diferença do dado primário e secundário? O dado primário é aquele dado que você vai levantar, que você vai descobrir. Então, quando uma empresa de pesquisa eleitoral, ela vai entrevistar as pessoas, ela vai levantar os dados primários, ela vai descobrir por ela própria aquilo que as pessoas estão em busca, aquilo que as pessoas querem, aquilo que as pessoas estão pensando como voto. E aí quando você entende o que as pessoas estão entendendo como voto, pensando em votar, você começa então a traçar melhor o seu cenário.
A pesquisa secundária é aquela pesquisa em que consiste no seguinte: você vai pegar os dados que outra pessoa vai trazer para você. O que se quer dizer com isso daí? A ideia é justamente que, por meio da pesquisa secundária, por meio da pesquisa de dados secundários, você vai pegar os dados que outros vão fornecer e assim você vai juntar esses dados para entender o que eles estão sinalizando. Ou seja, a pesquisa de dados secundários é uma pesquisa em que você pega os dados de outro. É quando você está assistindo televisão, quando você está lendo jornal, vendo num site os resultados das pesquisas de vários institutos e aí você entende, então vai começando a traçar o cenário da eleição. Isso são dados secundários que você captou. A pesquisa pode ser de dois tipos, qualitativa ou quantitativa. O que diferencia uma pesquisa qualitativa de uma quantitativa, diferente do que muitas pessoas falam por aí, não é o fato de ter números no resultado. Não é porque uma pesquisa no seu resultado apresenta uma série de números que ela é uma pesquisa quantitativa. Ela pode ser uma pesquisa qualitativa, por mais difícil que seja de se entender dessa forma. E uma pesquisa qualitativa, ela é uma pesquisa em que você entende algo diferente de uma pesquisa quantitativa. O que diferencia basicamente uma da outra é que na qualitativa você vai entender o porquê, os motivos que levam a pessoa a agir de determinada forma, e na quantitativa o número, o grau, o percentual de pessoas que vão agir de determinada forma. Por exemplo, uma pesquisa quantitativa é essa que você vê constantemente no período eleitoral dizendo qual é o número de pessoas que pretendem, que têm a intenção de votar numa pessoa. Elas não estão dizendo que vão votar, elas pensam em votar, porque como todo mundo sabe, as pessoas mudam de ideia, podem mudar de ideia lá por final, no dia da votação, etc. Na qualitativa, você vai entender algo diferente. Um bom exemplo disso daí é na pesquisa, uma pesquisa qualitativa, que é um case, que permite você entender melhor, que foi lá em 2002. Em 2002, nas pesquisas qualitativas, se percebeu o seguinte, né? Então, como é que eram essas pesquisas qualitativas? Você pega um grupo, você pegou nessa época um grupo de crianças, botou numa sala para assistir os candidatos falando na televisão sem o áudio. E aí as crianças assistiram os candidatos falando. Teve lá o Serra, o Lula, a Marina, etc. O que as crianças falaram? Como era uma campanha qualitativa para o Lula, né, para a campanha do Lula, então eles estavam focados em ver o que o Lula parecia. E as crianças assistindo a propaganda na televisão, o discurso na televisão sem o áudio, falaram, esse tio aí parece muito bravo, parece que ele é muito nervoso, tá bravo. Então, diante disso daí, o candidato foi trabalhado para parecer menos raivoso e ser mais amável e virar o paz e amor que se tornou lá em 2002. Então aí você vê a pesquisa qualitativa. Nessa eleição, a qualitativa faz o quê? Durante um debate, durante a propaganda eleitoral, se liga para grupos de consumidores ou se reúne numa sala, que seja, e aí faz com que eles falem o que eles pensem em relação ao que está acontecendo na televisão. Dessa forma você tem, de uma forma qualitativa, com qualidade, entendendo como as pessoas estão reagindo em relação àquele comercial, àquele debate. Então você vai entender os motivos, os porquês das pessoas acharem que aquele candidato está bom ou ruim. E aí você vai entendendo justamente o que refinar e o que melhorar. Então essa é a diferença da quali para a quanti, é o porquê, o motivo, o que leva a pessoa a querer votar num candidato ou no outro, né? E assim, é interessante quando a gente observa se é quali ou quanti, que dependendo do tipo de pesquisa, você vai usar ferramentas distintas. Na quantitativa, geralmente é um levantamento. O que é um levantamento? É eu pegar um monte de gente e sair entrevistando. Só que na hora que eu pego esse monte de gente para sair entrevistando, eu aproveito o número que é o meu número da população. O raciocínio na quantitativa, na pesquisa quantitativa, o raciocínio, e isso você vê aqui no Malhotra, por exemplo, né? Falando de pesquisa de marketing. Na pesquisa quantitativa, o raciocínio é o mesmo de quando você vai fazer um exame de sangue. Quando você vai ao médico e ele manda você
teu sangue coletado, o que ele está querendo? Ele quer saber como é que está a sua saúde, ele quer saber como é que está os linfócitos, triglicídios, glicemia, essas coisas todas, né? Mas para ele poder saber isso, para o laboratório dizer como é que está a sua saúde, eles pegam apenas uma seringa de sangue, enfia o sangue, tira uma amostra, tira uma parte do teu sangue. Esse raciocínio é aplicado na pesquisa quantitativa. O que isso quer dizer? Em vez de você perguntar de todo mundo, você pergunta de uma parte de pessoas. Ora, se esse raciocínio de pegar um pouco de sangue para saber como é que teu sangue está funciona, por que perguntar para uma quantia pequena de pessoas para saber o que o todo pensa não funciona? Estatisticamente, se conseguiu identificar e chegar a fórmulas que indicam que, para eu entender com uma certa margem de erro quantas pessoas eu preciso entrevistar dentro de uma população, isso daí é um algoritmo. O algoritmo é uma fórmula estatística que você utiliza, por exemplo, nas redes sociais para poder identificar o que é melhor oferecer para que tipo de gente. Então, da mesma forma que várias pessoas acham que os algoritmos das redes sociais funcionam, são bons, porque eles vão direcionando para as pessoas aquilo que elas acham mais relevante e até vender para conquistar eleitores, etc. Por que esse mesmo raciocínio estatístico, de fórmula estatística, não se aplica na pesquisa, não é aceito? Se é o mesmo raciocínio, né? Então é algo meio sem lógica. E, assim, por meio do cálculo matemático, eu consigo identificar que se eu entrevistar tantas pessoas, a chance de dar certo é tanta. Ou seja, eu sei até onde pode estar o meu erro. E aí, tirando isso, está correto. Portanto, uma pesquisa em si, um levantamento quantitativo em si, eleitoral, é apenas uma foto. Agora, se eu vou pegando ao longo do tempo histórico várias pesquisas da mesma empresa, com a mesma metodologia, com o mesmo número amostral, ou pode ser até mais gente, porque quanto mais gente eu entrevistar dentro da minha amostra, não vai mudar tanto o resultado. Mas enfim. Então, eu juntando, colocando essas pesquisas, esses resultados um atrás do outro, eu consigo ver o gráfico subindo ou descendo de intenção de voto. E diante desse gráfico subindo ou descendo de intenção de voto, eu consigo perceber se a possibilidade das pessoas quererem votar no candidato está aumentando ou diminuindo. Porque se o gráfico é ascendente, a tendência é crescer. Se o gráfico é descendente, a tendência é cair. Ah, mas pode reverter? Pode, mas aí o gráfico vai começar a mostrar essa mudança na curva. Se estiver começando a mudar a curva, aí vem a pergunta, o dia do voto vai ser quando a curva subir ou quando ela estiver ainda subindo, ainda não tiver alcançado o ponto adequado? É por isso que pesquisa eleitoral é um filme, porque você colocando um atrás do outro, você tem a mesma ideia que existe num vídeo, que nem esse que você está vendo. Se você pausar agora o vídeo aqui no YouTube, e der o play, pausar, você está vendo quadro a quadro o vídeo. A pesquisa eleitoral é cada um desses quadros que eu colocando em sequência fazem o vídeo, fazem o filme que eu consigo assistir. Então é esse o raciocínio por trás. Na qualitativa, eu não vou ter uma margem grande, porque ali o meu objetivo não é a maioria, o grau, o percentual. Ali na qualitativa é o porquê, o motivo. E para eu entender o porquê, o motivo, eu vou fazer com poucas pessoas e estimulá-las a falar cada vez mais. E é isso que o Lindsay traz na ideia de Small Data. Na ideia de Small Data, ele vai em grupos pequenos de consumidores, entender como eles reagem, para poder dali tirar aquilo que vai ser a sua força, que vai ser o que vai funcionar para mover aqueles consumidores. Então essa é a ideia por trás de uma pesquisa eleitoral. É por isso que a gente pode dizer que a pesquisa eleitoral é a mesma coisa que pesquisa de mercado, pesquisa de marketing, que pesquisa eleitoral tem muita relação com pesquisa científica, porque os conceitos, as ideias vêm de lá, quer queira, quer não, tudo se alimenta da ciência. E também, diante da ciência, vem um outro pensamento para você.
Por que você ainda não curtiu? Dá uma curtida agora, escreve seu comentário, faz uma pergunta, se inscreve no canal caso não esteja inscrito, vai para o Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Telegram, aí embaixo tem o grupo do Telegram, você clica, de vez em quando eu boto os vídeos é bem menos, é mais matérias, reportagens, inclusive a reportagem que motivou esse vídeo está lá no grupo do Telegram, vai para o LinkedIn também e lembre-se sempre, né? A leitura vai te ajudar a entender cada vez mais como funcionam as coisas. Olha aqui os livros que servem de subsídio, não são só esses. E busque sempre se informar bem para poder crescer cada vez mais. Você já sabe também que curtir, escrever, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Telegram, tudo isso aqui embaixo na descrição. Embaixo, inclusive, das referências que você pode acessar para se aprofundar cada vez mais nas discussões sobre pesquisa.